Então, boa noite. Hoje nós temos o 6º episódio do nosso podcast sobre objetivismo. Hoje, o convidado é o Dr. Robert Garmong. Ele é formado no OOC, um dos primeiros a se formar neste centro no final da década de 90. É 90, sim. Ele fez diversas conferências sobre objetivismo. Ele é um PhD em filosofia da Universidade do Texas, em Austin. Então, obrigado por estar conosco hoje. E então é muito importante trazer um pouco do contexto para essa entrevista, por que ela é feita. Nós temos visto nos últimos 10, 15 anos uma grande discussão sobre o conceito de liberdade. Não apenas a versão clássica, que estamos acostumados como libertários, objetivistas, mas temos visto um grande movimento que tenta redefinir o significado da liberdade. Em português, a tradução é a mesma, liberdade, uma única palavra, mas nós sabemos que nos Estados Unidos existem concepções diferentes, significados diferentes que podem ser aplicados ao termo. Então, como bons objetivistas, tentamos sempre definir os termos. Então, o primeiro filósofo que discutiu isso em detalhe foi Locke, John Locke. E nosso entrevistado hoje, o Dr. Robert, tem um trabalho extenso em que discute a importância da liberdade, especialmente o problema com John Stuart Mill. Mas vamos passo por passo. Então, a primeira pergunta é: onde o entendimento original de liberdade, do termo liberdade, de onde ele vem? De onde vem esse entendimento? Então, obrigado por me convidar. É um tópico muito importante, especialmente no mundo atual. A ideia de liberdade está em todo lugar e, mesmo assim, para conseguir, você vê que as pessoas usam o conceito para defender coisas radicalmente diferentes. Você mencionou na sua introdução que as pessoas estão tentando redefinir a liberdade, mas não é o caso. Na verdade, eles estão esticando e puxando o termo e não dando uma explicação clara. Posso dizer que o John Stuart Mill foi o filósofo que mais redefiniu o termo, mas não vamos adiantar as coisas. Então, vamos voltar ao início, quando o primeiro tipo de discussão sobre liberdade como um conceito político-filosófico veio de John Locke, um filósofo que viveu nos anos 1600. Locke foi muito influente nos fundadores dos Estados Unidos. Normalmente chamado de o pai filosófico dos Estados Unidos. E há muita verdade nisso. Locke começou sua filosofia política ao fazer uma pergunta bem simples: por que nós precisamos do Estado em primeiro lugar? Nós temos governos em todos os lugares, mas por quê? Qual é o propósito disso? Ele não foi o primeiro a falar disso, mas o contexto do iluminismo era o momento do questionar as instituições e as suas funções.
Outros filósofos tinham inventado o conceito de estado de natureza, sem um governo, e refletiram sobre isso, mas ele usou isso para montar um argumento que respondesse por que precisamos do governo. Para ele, o estado de natureza era um lugar onde havia regras morais e as pessoas, no geral, seriam racionais e tentariam lidar entre si de forma apropriada. Seriam governadas pelas leis morais. Mas havia um problema. E nós podemos dizer, e ele diria, que nós estamos sempre sob a ameaça de coerção. Então, para ele, ele falava como a coerção tinha entrado nesse estado de natureza, mas a razão por que nós precisamos do governo, em primeiro lugar, porque o estado de natureza não é ideal, é porque as outras pessoas potencialmente são capazes de iniciar a força contra um indivíduo. Então, para ele, esse era o centro da noção de liberdade. E há sim diferenças no inglês entre os termos, entre liberty e freedom, mas eu considero como sinônimos, mesmo que tenham origens etimológicas distintas. Mas Locke argumentava que a necessidade fundamental que temos na sociedade é sermos protegidos da coerção. E para ele, a liberdade era a ausência de força, de coerção. Ele foi muito explícito nisso, mesmo sendo pioneiro. É difícil para o primeiro conseguir aprender um conceito e deixá-lo claro. Locke, nas suas cartas sobre a tolerância, ele deixa claro que ideias ou pressão social, mesmo ele dá o exemplo da igreja, que excomunga pessoas por se desviar do seu dogma. Essas coisas não violam a sua liberdade, porque não o coagem, não o forçam. Você pode trocar de igreja, viver de outra forma, mesmo que fosse muito doloroso ser excomungado. Mas isso não ataca a sua liberdade. Já a sua liberdade não fica intacta quando alguém dá uma machadada na sua cabeça. Então, você vai entrar para a minha igreja ou não? Então, naquela obra, Carta sobre a Tolerância, ele defendeu a liberdade intelectual. Mas ele também defendia a liberdade econômica, mesmo que ele não tenha falado esse termo. O direito à propriedade, isso era muito importante para ele. Então, você é livre na medida em que você é livre escolher por si próprio, sem coerção de outras pessoas ou do Estado. Então, esse é o centro do conceito de liberdade, especialmente no contexto americano. Isso foi colocado dentro da ideia dos pais fundadores como liberdade Então, além dessa ideia de a liberdade ser liberdade da coerção, o que Locke usa para firmar a sua teoria política? Eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas quanto ao conceito de liberdade, ele diz que liberdade é a ausência de coerção. Ele tem outras teorias, por exemplo. Mas eu falo do. Então, por que o Estado é necessário? Essa pergunta, vamos dizer. Locke, algo que o distingue
é que ele não começa com a filosofia política, isso vem depois. Ele tinha muito orgulho de seu trabalho em epistemologia. Então, para ele, tudo está enraizado na epistemologia, na teoria do conhecimento humano. E, particularmente para ele, ele era um ativista em epistemologia. Então, para ele, você não entendeu algo se a sua mente não processou isso. Então, ele dizia que era importante a luz e o conhecimento humano e os fatos da realidade que o balizam. Então, em suas cartas sobre a tolerância, ele disse que se você próprio não viu evidência e raciocinado sobre isso, você não tem uma crença, mas você é ignorante de alguma forma. Então, para ele, era parte da fundação da liberdade, a ideia de que o indivíduo deve ser livre para processar, mesmo que ele se equivoque no processo. Ele precisa dessa liberdade essencial para pensar por si próprio. Ele precisa ser livre para isso. Então, essa obra, Carta sobre a Tolerância, ele fala sobre a liberdade religiosa, a liberdade de ser censurado. Então, se você obriga alguém a se unir a uma determinada igreja, ou se nega a possibilidade de ler livros banidos, o que eles vão ter na sua mente não é um entendimento, mas sim algum tipo de obediência. Eles precisam pensar para ter conhecimento. Então, o argumento em prol da liberdade está nessas ideias filosóficas sobre a natureza humana. Eu não estou certo que isso responde a sua pergunta, mas... Então, isso parece muito como as ideias de Rand, mesmo sabendo que existem diferenças epistemológicas entre eles. Eu gostei disso que você falou, mas vamos falar de Rand depois. Então, como Locke, como Locke distingue os ramos da ética e da política? Então, para Locke, isso era muito importante para a sua ideia de liberdade. A ideia de que existe uma separação, uma distinção entre o campo político e o moral, ético. E para Locke, isso é absolutamente fundamental, porque toda a ideia é que você deve ser livre para usar a sua própria razão, mesmo que algumas pessoas irão usá-la de forma errada, errando na análise dos fatos ou no processo de pensamento. Então, Locke diz que o que está errado, ou ruim, ou antiético, em nossos termos, não é necessariamente ilegal. Locke diz que, desde que não inicie força contra outra pessoa, isso é legal e permitido, mesmo se for antiético. Então, por exemplo, desonestidade. A menos que gere força contra outra pessoa através de fraude, roubo, mas a desonestidade em si, mentir sobre onde você foi ontem, isso não é iniciar a força contra outra pessoa. A outra pessoa pode aceitar ou não, acreditar. Se fosse a minha esposa, por exemplo, ela me faria mais perguntas, mas eu não iniciei força contra ninguém. Então, claro, se eu cometer uma fraude já é diferente.
se eu digo que para o meu chefe que eu estava no trabalho quando não estava. Então, essa diferença chave ela é fundamental porque ela diferencia a defesa de Locke da defesa de outros filósofos. Você lembra de uma citação muito famosa de Voltaire, por exemplo? Eu discordo totalmente com o que você diz, mas eu defenderia até a morte o seu direito de dizer isso. Então, isso é um resumo do... E a gente não sabe se foi Voltaire que disse, mas essa era a noção de liberdade. Você deveria ter o direito de dizer, mesmo que eu discorde disso. Então, essa é a ideia de Locke. Você tem que ter a capacidade de processar essa informação para dizer com significado: eu acredito em alguma coisa, politicamente, religiosamente ou qualquer outra coisa. Então, deixa eu colocar uma questão aqui no contexto histórico. Eu pensei muito sobre o contexto histórico, mas eu vou só fazer uma. Rousseau, mais ou menos na mesma época, talvez um pouco antes de Locke, ele escreveu o Contrato Social. E eu acho que Rousseau, Locke, Hobbes, então nós os estudamos com contractualistas. Qual é o papel, qual é o nosso papel entre as pessoas e para com o Estado? O que você acha que é a diferença, vamos dizer, o significado histórico de existir uma figura como Rousseau, que tinha seu entendimento sobre o contrato social e como isso se contrasta com Locke? Essa é uma pergunta muito legal, mas eu não sou um especialista em Rousseau. E eu não posso dar detalhes sobre a filosofia dele, mas eu diria que, em termos gerais, Rousseau estava apaixonado pela ideia do nobre selvagem, uma frase famosa do seu trabalho, e a ideia de que no estado de natureza nós estávamos num tipo de Éden e que quando nós entramos na sociedade, isso nos fez cair do estado de Éden, do Éden. Então, para Rousseau, o selvagem impuro na selva, fazendo o que quisesse, não era uma fonte de violência e coerção e atraso, mas sim era uma forma pura de natureza humana, esse selvagem. Então, para Rousseau, tudo que se somou a isso, a esse nobre selvagem, foram conceitos artificiais, né? Por exemplo, o Estado. Tudo isso, toda essa artificialidade foi destrutiva. Então, Locke não aceitava essa visão. Locke acreditava que a razão humana era a base de todo o conhecimento. Ele não diz isso nessas palavras, mas você pode argumentar que ele baseia a ética dele na razão, mas ele não fala muito disso sobre metaética e ética. Ele deixa isso de lado porque a sua atenção dele está no político. Mas para ele a razão é a base de tudo, mesmo as crenças religiosas. Alguns comentaristas dizem que Locke era muito cristão. Alguns tentam dizer que ele era um ateísta, entre aspas, por causa do seu racionalismo, mas eu acho que isso é bobagem. Ele é claramente religioso, cristão em seus argumentos. E ele escreveu muitos tratados sobre teologia, mesmo que eu não seja religioso. Então, para ele, a razão é até mesmo a base da crença religiosa. Então, tudo para ele vem da razão. E isso inclui o raciocínio,
né, a relação entre os indivíduos, o desenvolvimento da sociedade, do governo e todo o resto, tudo baseado na razão. Então os dois autores, Rousseau e Locke, estão em polos distintos e têm conclusões totalmente distintas. Eu não posso dar detalhes, mas eu gostaria de voltar a ler Rousseau. Eu gosto muito de ler Rousseau, mas faz muitos anos que eu não faço isso. Sim, uma das vantagens de ler Rousseau é que os escritos dele são muito claros, muito mais claros que Descartes, por exemplo. Então é mais inteligível, é mais fácil entender o que ele diz e, portanto, criticá-lo. Isso é uma coisa interessante de dizer. Mas entrando em 1000, nós estamos pulando 100 anos, praticamente, em termos de história. Então, uma das obras mais famosas de Mill sobre a liberdade, nela ele apresenta uma visão da liberdade que é um pouco diferente da de Locke. Então você pode comentar qual é a essência do livro On Liberty, sobre a liberdade, e sobre a visão dele sobre isso? Você está saltando... Eu tentei mais ou menos organizar a conversa. Eu argumento que o salto lógico, vamos dizer, o progresso, mas não é bem a palavra, o próximo passo lógico na história, em direção à nossa era moderna, foi John Stuart Mill. Mill veio um pouco mais de 100 anos depois de Locke. Ele nasceu em 1805 e creio que a obra foi publicada em 1848. Então, um pouco depois dos escritos de Locke. Ele foi um dos filósofos centrais do século XVIII e teve também a participação um pouco de Adam Smith e Ricardo no aspecto econômico. Então, o James Mill, pai de Mill, foi outro. Então, havia um crescimento do movimento liberal que tinha base ainda em John Locke, mas que trazia ideias filosóficas diferentes, que de certa forma enfraqueceram o projeto lockeano. Então, Mill nasceu em 1805 e foi o intelectual dominante ao longo dos séculos 18 e 19, até depois mesmo da sua morte. Mill começa sobre a liberdade dizendo que a liberdade ganhou. Todo mundo defende a liberdade, né, praticamente. Mas que o conceito de liberdade não é bem entendido, porque todo mundo acha que a liberdade significa ausência de coerção. Mas eles estão esquecendo de alguma coisa que Mill chama de coerção social, ou a tirania social da maioria. Então, o termo tirania social, tirania da maioria, veio antes dele, mas ele queria dizer tirania política. Então, a maioria das pessoas numa ilha deserta, se estão 3 pessoas ali, então se vota... Então, essa tirania da maioria é aquelas decisões coletivas que podem prejudicar um indivíduo, que atacam a propriedade privada. Então, normalmente isso era baseado nessa tirania da maioria. Mas o ponto de Mill era que a tirania social, a tirania que não é imposta com uma arma, mas
por pressão social de algum tipo. Ele queria dizer exatamente o que Locke chamava de não uma violação de liberdade, mas parte do domínio moral. Então, por exemplo, aquela igreja que excomungou você por ser um herege, Mill diria que isso seria uma forma de tirania também, até pior do que uma tirania política, porque isso ataca a sua alma. Porque você pode se rebelar contra a tirania política, mas não conseguiria se revoltar contra essa tirania social. Então, Mill diz que deve haver tanto proteção contra a tirania social da maioria, quanto a tirania política, contra a coerção política. Então, isso não foi muito bem percebido como um grande desvio por muitos anos. Então, as pessoas achavam que aqui havia o conceito de liberdade e que a gente só estava adicionando algumas coisas, mas que não ia abalar a nossa liberdade. Então, muitas pessoas que leem Mill até hoje, no contexto de John Locke, não vem muita contradição entre os dois. Mas eu argumentei que Mill está, de fato, enfraquecendo o projeto lockeano do liberalismo. E ele praticamente está destruindo o propósito de Locke propôs. Então, não importa o status moral de excomungar alguém, quando você quebra essa divisão entre a esfera do moral e do político, acho que todo o conceito de liberdade cai por terra. Porque liberdade é precisamente o conceito que estabelece o campo sacrossanto da moralidade privada, particular, individual. Então, uma vez que você diz que, por exemplo, uma microagressão, para usar um termo atual, pode ser igual à coerção, igualada à coerção, e por isso deve ser combatida com coerção e força contra ela, então você destruiu a noção de liberdade de consciência. Porque qualquer coisa que você diz pode ser usado contra você. Então, uma vez que você tem essa noção de que não há distinção entre o moral e o político, o que seria considerado atos privados de convencimento moral se tornam coercivos. Por exemplo, o argumento quando fala alguma coisa diferente do que outra pessoa não gosta. Então, por exemplo, nos campos das universidades, ninguém pode palestrar sobre um tema que alguém discorda sem ser banido, atacado ou cancelado, que é um termo usado de formas diferentes. Mas o que vemos é que todo o conceito de liberdade perdeu o seu sentido. E acho que é isso que Mill fez. Ele plantou uma semente que distorceu a definição. Você pode dizer que isso é semântica, que é perder tempo, de quantos anjos podem dançar na cabeça de uma agulha, mas não é bobagem. Mas diz respeito a pessoas gritando contra palestrantes, agredindo, pessoas perdendo vidas, carreiras, por causa de uma definição de Mill de liberdade. Então, deixa eu unir algumas questões aqui. Então, a descrição que você está dando de sua definição de liberdade e as consequências disso, elas parecem muito subjetivistas. Então, se eu penso, se eu penso subjetivamente, eu até estou
não me esqueci. Mas se eu tenho um sentimento, uma sensação de que algo está errado, meu desejo é que isso pare, que não continue. Por exemplo, nos campos da universidade. Se eu acho que o professor não está dando uma palestra que eu gosto, então eu vou forçar que ele pare de falar, que ele não se manifeste mais. Então essa visão parece ter um componente muito grande de subjetivismo. Mas deixa eu parar um pouco, você parar. Deixa eu demarcar bem essa questão. Eu vou defender Mill aqui contra esse argumento. Eu não acho que... Eu acho que sim, existe muito subjetivismo na filosofia dele, mas não é nesses pontos. Ele diz com todas as palavras que, por exemplo, tudo que machuca o seu sentimento deve ser combatido, que é coerção. Mas ele fala de dano, esse princípio do dano, que diz que em vez da velha ideia de violação de liberdade, de Locke, você tem liberdade de consciência na medida em que você não causa dano a outros. Ele não vai tão longe como alguns radicais hoje, que qualquer coisa que machuca o meu sentimento é um tipo de coerção contra mim. Mas ele diz que ele pontua bem o que pode ser dito e o que pode agredir as pessoas. Então, ele parece proteger contra outras formas de subjetivismo. Mas o que constitui dano é muito difícil de definir. E, portanto, no contexto de uma universidade, as pessoas estão dando notas. E isso pode ser considerado um dano, se a nota for ruim. E isso pode ser... Então, não é uma divisão tão sólida como ele gostaria, por exemplo. Mas o subjetivismo dele está na noção do que constitui ou no objetivo, eu posso dizer. Essa é uma tangente um pouco diferente, mas para Locke, a razão era a essência da natureza humana. Então, o objetivo era proteger o florescimento da natureza humana e, portanto, o florescimento da razão. E você está certo, há muita semelhança com as ideias de Rand. Então, para Mill, o objetivo para ele era individualidade. Individualidade, eu diria, em meu contexto, como no contexto objetivista, é uma consequência da razão. Porque vamos aplicar nossa razão de formas diferentes, com fatos diferentes, eu terei gostos diferentes de você, objetivos de carreira diferentes, enfim. Então, individualidade ela é produto da razão e liberdade. Mas para Mill, individualidade era um objetivo fundamental da política. Então, para ele, a chave e um conceito-chave e uma razão pela qual ele acha que precisamos definir a liberdade dessa forma ampla é para encorajar a individualidade, de modo que encorajar isso, então os experimentos de vida, então eu vivo em Austin, Texas, que tem um slogan, mantenha o Austin estranha, esse era um slogan. Então havia um cara que era muito famoso na cidade porque ele era transexual de algum tipo. O nome dele era Leslie, ele tinha um dente para fora, vestia diferente, com salto alto. Então outro cara tinha todo o corpo dele com tatuagens.
se não me engano, era Lizard, tipo, colocava umas coisas na cara, a cara dele parecia um monte de peças, um quebra-cabeça, e ele tinha implantes de chifres, então ele parecia uma iguana com um tipo de quebra-cabeça na sua cara. Então esses eram os experimentos de vida, individualidade de Mill, vamos dizer assim. Eu diria que eles não estão coagindo ninguém, são livres, mas eu não preciso achar que isso é uma boa ideia ou aprovar moralmente. Então essa é a chave que Locke protegia. Locke dizia que eu não precisava conhecer essa pessoa. E nesse sentido, Mill dizia que você não podia julgar essa pessoa, esse lagarto, porque era a individualidade dele. Então, essa divisão entre o moral e o político não existia em Mill, já em Locke sim. Então é aí que entra a subjetividade. Então, muito obrigado pela clarificação. Bom, mas deixa eu falar, então, tentando atacar Mill. Mas uma pergunta é como fazendo uma psicologizar, né? Então eu li a autobiografia de Mill e uma das coisas interessantes que ele fala é da pressão que ele recebeu do pai dele. E essa coisa externa, essa pressão social do pai dele sobre John Stuart Mill, que ele era obrigado a fazer pelo seu pai. Então ele teve que aprender línguas como latim desde os 3 anos. A educação dele era muito rígida. Ele tinha que ler os filósofos como Platão e explicar para o pai dele. Então ele teve esse pai rígido. Então toda essa pressão social que criou e posteriormente ele não conseguiu ficar, ele não conseguia ficar com a mulher que ele amava porque ela era casada. Depois o marido dela morreu e eles ficaram juntos. Mas a vida dele não. Então, os aspectos externos da vida dele não pareciam os melhores, os mais felizes. Então, essa questão de fazer uma análise psicológica da situação, então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar. Então, como você acha que o contexto dele, as experiências de vida que ele teve, moldaram o papel dele? Como isso contribuiu para essa visão particular que ele tem da vida? Eu fico feliz que você tenha lido esse livro e, de fato, coloca todas as visões dele em perspectiva. O pai dele era um utilitarista duro. Então, toda a ética e política era definida em termos de utilidade social. Então, o que é bom é o que traz a maior felicidade geral para a sociedade. Isso leva, posteriormente, à economia comportamental, em que a ideia é que todos somos produtos de incentivos, prazer e dor, né? Esse esquema. Mas não vou detalhar isso agora. Mas John Stuart Mill foi o primeiro dos filhos de James Mill. E Bentham também, Jeremy Bentham, decidiram que a forma correta de educar John Stuart Mill era torná-lo um utilitarista. Eles chamavam essa criança de um experimento, o que não é exatamente uma ideia liberal. Então, eles se consideravam liberais, mas que forma cruel de criar uma criança. Mas como você descreveu, ele foi
submetido a uma educação dura, inclusive começar a estudar latim com 3 anos, isso numa época em que não havia manuais, dicionários de grego, por exemplo, então era preciso que ele levava o texto para o pai dele, que estava escrevendo a história da Índia, e ele precisava questionar o seu pai, qual era o significado disso, afinal, como criança. Então ele foi criado como aquele cara só cérebro, então latim, grego, então desde a infância. Então, com 8 anos, ele tinha lido Platão no original, todas as obras. Creio que com 12, ele estava ajudando a editar os Princípios de Economia de Ricardo. Ele estava editando o livro. E até aos 20 anos, ele teve uma crise mental. E isso era previsível. Então, eu vejo que em muitas do foco de individualidade veio disso, dessa experiência trágica que ele teve. Então, a gente pode ser simpático a Mill e se poderia fazer um grande filme sobre a vida dele, sobre a autobiografia. E depois, mais tarde na vida dele, ele se apaixonou por uma moça chamada Harriet Taylor, que era casada com um homem muito mais velho que ela tinha 20, ele tinha 60, 50, 60. Ela era muito velho, como eu. E ele era muito rico. Ele era um homem bom, mas eles não tinham amor em seu casamento. Então ela conheceu John Stuart Mill e eles se apaixonaram. Então o marido dela, ele deve ter sabido dessa traição. Ele permitia que eles ficassem juntos em conversas, passassem a noite discutindo filosofia. Então muitas pessoas diriam que não era bem conversas filosóficas, mas recentemente, na década de 60, acharam cartas, né? Cartas foram achadas que diziam que naquela época em que eles se conheciam, eles de fato discutiam filosofia, eles não tinham uma relação clara, era uma relação platônica. Então, eles se reuniam para isso e não fazendo outras coisas. Porque Mill, apesar da sua criação e da sua busca de individualidade, ele era um homem vitoriano, uma personalidade vitoriana. E da primeira vez que eles se encontraram, creio que qual era o marido dela estava com uma saúde muito precária e achavam que ele ia morrer logo, mas isso não aconteceu. Então ele continuou a viver por 15 anos, creio eu. Então eles tiveram esse amor trágico. Então no mundo atual, onde a individualidade é valorizada da forma correta, né? Nesse caso, ela teria se divorciado e eles poderiam ter tido uma relação perfeitamente moral e legal. Mas o próprio Mill, mesmo defendendo individualidade, experimentos de vida, ele não conseguiu quebrar aquela noção vitoriana de que você não pode violar a santidade da família. Então, eles não tiveram essa relação de amor até a morte do marido dela. E 4 anos depois, ela ficou doente com tuberculose e morreu. Então, eles tiveram pouco tempo juntos. Então, o próprio Mill também ficou doente com tuberculose e morreu também disso.
Então, parece que a história pessoal dele entra para a filosofia. Então, não é preciso refletir psicologicamente para entender que existe essa influência. Você pode dizer que certamente eu posso entender porque ele pensava da forma que pensava, mas mesmo assim rejeitar a filosofia dele. Então, eu não posso dizer que Mill é praticamente uma visão trágica, é um indivíduo trágico na história. E talvez ele tenha se salvado, ainda tenha feito muitas coisas boas nessas circunstâncias, mas que tinha ideias profundamente destrutivas. Mas deixa eu voltar. O pai de Mill e Bentham eram liberais na economia e na sociedade. Então, ambos defendiam a liberdade de pensamento e a liberdade de troca. James Mill era muito mais um economista que um filósofo. Bentham era ambos. John Stuart Mill, devido à sua redefinição de liberdade, de fato começou sendo um defensor da liberdade, mas nos seus últimos dias ele, pelo menos, flertou com o socialismo. E em seu livro Texto sobre Economia, Princípios da Política Econômica, ele dizia que nós deveríamos experimentar o socialismo. E por que isso? E isso tem a ver com a sua redefinição da liberdade, porque se você pensar em qualquer ação baseada no desacordo social que pode gerar dano sobre outro indivíduo, dano sendo definido como não como coerção, mas em termos de algo que poderia causar dano ao seu interesse, que perfeita essa definição, por exemplo, num boicote econômico ou financiamento econômico. Então, por exemplo, se a Disney quer defender os direitos de gays e lésbicas, então isso se torna coerção, ou algo parecido com coerção, na visão de Mill. E então o governador DeSantis da Flórida chega e tenta prejudicar a Disney por algo que é uma transação puramente econômica. Então, na verdade, creio que Mill ele pensou que estava defendendo a liberdade, de uma forma ele acabou destruindo a ideia de liberdade, levando ao mundo atual de microagressão e do lado econômico muito mais rapidamente. Foi preciso praticamente 150 anos para que as implicações sociais se manifestassem, mas mesmo na sua época, ele tinha se tornado um defensor do socialismo. E os liberais, entre aspas, depois dele, no mundo anglo-americano, se tornaram defensores da liberdade social, mas oponentes da liberdade econômica e defensores do socialismo. Então, essa divisão entre liberalismo clássico e liberalismo moderno começou na obra dele, na obra de Mill. E ele deu início à autodestruição do projeto liberal e do próprio conceito de liberdade. Então, é por isso que eu considero o inimigo público número 1 do argumento em prol da liberdade. Então, para voltar a Locke e comparando com Rand e obviamente com Mill, então como você acha esse arco, né? Como você acha que Rand melhora a visão de Locke sobre o propósito do Estado, por exemplo? Ou no seu pensamento?
Rand melhora Locke em diversos pontos. E não quero dizer que ele não mereça o título de pioneiro, e eu acho que a filosofia política de Rand não teria sido possível sem ele. Mas Rand faz uma grande integração necessária para a filosofia política. Locke começou a fazer a ligação entre epistemologia e filosofia política. Rand propôs uma conexão sólida, então ela ofereceu toda uma epistemologia que melhorou tudo que Locke fez. E ela também integrou os dois lados da liberdade que Locke parecia ter argumentado de forma separado. Você pode ver que existem algumas pontes entre os dois tipos de liberdade. É como uma união dos neurônios, mas existe uma área aqui, que é a defesa dos direitos de propriedade, e uma outra, que é a sua defesa de liberdade intelectual. E parece e só uma pequena ligação entre as duas. Então, Rand fez essa conexão de diversas formas. Primeiro, Rand argumentou que a produção econômica também é produto da mente humana, do raciocínio humano, e que, portanto, assim como a consciência, crença sobre a religião, sobre o que for, deve ser livre como produto da mente dependente. Então, devido a isso, a atividade econômica deve ser livre como produto da mente racional. Então ela foi ajudada muito pelos economistas austríacos que falaram sobre os problemas do socialismo, do cálculo socialista, e eles mostraram como isso não era possível. Então, você pode tirar deles uma definição muito sólida de como a economia é racional. Então, essa é uma ideia-chave de que a produtividade econômica e a liberdade de consciência são a mesma coisa, são a mesma liberdade. E a outra coisa que eu destacaria é que ela ofereceu um argumento, uma ética muito clara. E Locke não fez isso. Locke, por ser profundamente cristão, ele achava que essa parte moral estava na Bíblia e tudo bem. Mas Rand, que veio depois de Nietzsche, dos primeiros filósofos do século XX, niilismo, subjetivismo, ceticismo, e não quero que ela pareça reativa, porque ela era uma filósofa que integrava as coisas, mas ela propôs uma ética, uma base ética, que era baseada na vida como padrão de valor. Então, em todo o domínio, em todo o campo, é a vida do homem que é o objetivo último do valor, a base do valor. Então, quando você fala de liberdade política, você tem aquela fundação, aquela base. Então, quando ela fala de liberdade como condição essencial para a sobrevivência do homem, isso inclui, obviamente, a liberdade econômica, porque é essencial para a nossa vida, mas também a liberdade social, ou a liberdade de pensamento, que é tão essencial quanto, já que a razão é a essência, é a base da nossa natureza. Então, Locke deixou de fazer muitas conexões interessantes. Então, pela base objetivista, você pode, ao ver Locke, você consegue entender que ele estava no caminho, que ele era um gênio, mas ele não era um gênio suficiente para unir tudo. Então, ele deixou essas partes, essas conexões fracas, mas não consolidou. Então, isso deixou a porta aberta para Mill chegar e dizer, sim, eu entendo
que a liberdade da coerção, mas essa outra ideia, mas essa liberdade da pressão social, o que você acha? Então, Locke e seus seguidores não tinham condições de defender isso. Então, deixa eu dar mais um passo atrás, mas você tocou em um assunto que eu gosto muito. O que Mill diz sobre individualidade não é totalmente errado. Sim, nós precisamos de individualidade como consequência de nossa liberdade. Então, na verdade, por exemplo, a cultura do cancelamento está criticando muitas coisas negativas, como racismo, misoginia, pelo menos na sua origem. Claro, quando entra em outras coisas é muito obscuro, mas não estão errados de que racismo é um grande mal moral. Então, tudo que, se você tem John Locke, que diz que só a coerção é um problema, mas você se depara com racismo, o impulso é dizer, por que não integrar tudo isso dentro do conceito de liberdade? Então, nós deveríamos ser livres de racismo, de coerção. Então, sem sem uma filosofia integrada como objetivismo, Locke trouxe muitos insights interessantes que permitiram a Revolução Industrial, o projeto americano e muitas realizações, mas ele não conseguia sustentar a um ataque simples de alguém que só queria redefinir o termo, que foi o caso de John Stuart Mill. Então, você falou da Revolução Industrial. Locke vem antes de Adam Smith, que é considerado o pai da economia e da Revolução Industrial, bem como da Revolução Americana. E Rand vem muito depois disso. Então, o que você acha que esses eventos intermediários tiveram no que faltava para Locke e tudo que Rand teve com que trabalhar em sua filosofia? Muito do que Rand teve para trabalhar foi de fato o trabalho filosófico dela. Então, o fato de ela passar tanto tempo criando uma ética completa foi essencial. Se eu puder sair um pouco. Então, Rand definiu independência, por exemplo, que parece com individualidade, mas para Rand, independência era o uso da mente independente e não só a individualidade. Então, são pequenos detalhes que ela pensou dentro do sistema ético dela. Então, tudo isso serviu para combater ideias ruins. Mas foi Locke que, na história, ela mesma disse que ela não poderia ter desenvolvido uma filosofia política sem Locke, sem a Revolução Industrial. Então, particularmente a conexão entre ciência como aplicação da razão, a resolução de problemas humanos, isso é uma coisa que nem Aristóteles poderia ter imaginado. Havia esse mundo científico aqui e economia aqui, mas não havia conexão particular entre as duas. Quando as pessoas estavam fazendo os mesmos trabalhos da mesma forma por mais de 1000 anos. Então foi preciso essa luz da Revolução Industrial, que ocorreu logo depois de John Locke, e acho que não foi uma coincidência, mas ele não pode levar todo o crédito por isso.
E as ideias econômicas que vieram de Smith e depois dos economistas da escola austríaca, e até do próprio Mill, se você tirar os capítulos sobre socialismo do seu tratado, grande parte da sua economia é extraordinária. Então, todo esse conjunto de teoria econômica, como eu falei antes, o debate do cálculo socialista, ajudaram a, a mostrar que os indivíduos estão preocupados com as suas necessidades, com o conceito de escassez e como eles conseguem se tornar indivíduos produtivos. Então, como todo o mercado é uma grande integração da razão em um gigante sistema racional, mesmo que não exista um comitê central responsável por isso, uma ordem espontânea. Então, todo esse campo econômico foi libertado, evoluiu muito entre Locke e Rand. Então, ela se favoreceu muito desse ponto na história.